Mais um lançamento, outro encontro com leitores, outra noite em que percebo que não sou nada do que um dia sonhei ser. Tinham 15 pessoas na livraria, eu contei. E das 15 pessoas que estavam lá naquela noite, 7 vieram falar comigo. 3 me conheciam e uma comprou um livro meu. Eu fiquei sentada lá por 1 hora, sorrindo. Não adiantou. Meu sorriso é uma merda. Sou uma escritora de terceira categoria, que escreve contos de terror barato. Alguém um dia disse que gostava do que eu escrevia e eu acreditei. Vendi o suficiente para pagar algumas contas durante os 5 anos em que me dediquei à escrita, e por delírios ou comodismo, fui me deixando levar por essa carreira. Cresci numa cidade do interior, assombrada por uma religião de um deus infernal que castigava a quem raspava as axilas. Com 10 anos eu achava que estava possuída, já que me recusava a acreditar ou cumprir o que exigiam de mim. Mas, mesmo que me sacudissem, gritassem, esbravejassem, aquilo não saiu de mim, só piorou pelo visto. Saí de casa, vivi o mundo, drogas, sexo, ruas, vícios dos mais loucos. E um dia, muito bêbada, escrevi um conto e um louco gostou. Então reuni mais contos e outro louco publicou e cá estou eu. Não acredito em fantasmas, em religiões, em Deus ou no inferno. Acredito em merdas, desastres e dívidas. Puta merda, como eu acredito em dívidas. A coisa fica pior a cada dia. Eu nunca fui ligado em moda ou coisas caras. Mas a noite custa caro. Odeio bebida barata e perfume vagabundo. O resto pouco me importa. Mas o que me importa custa caro. E meus contos de terceira categoria não estavam à altura dos meus custos de primeira. E as dívidas foram chegando e se tornaram minha companhia por longos anos. E quando aquele homem entrou na livraria no final da noite, quando eu já estava recolhendo meus livros, eu simplesmente me fiz de surda. Você é aquela moça que escreve sobre demônios, não é? Eu estava acostumada com leitores que confundem o autor com a vivência real. E a noite estava no fim, eu estava cansada e com fome. Não tinha grana para aquele bife enorme que vendiam no La Pipeta, um local que serve a melhor carne de Buenos Aires. Nem tão cara, mas mesmo assim, era além do que eu podia pagar. Eu contei como fui parar em Buenos Aires? Não? Nem queiram saber. É no mínimo deprimente. Bom, voltemos ao final da noite e ao homem de voz desagradável. Ele repetiu a pergunta. Você é aquela moça que escreve sobre demônios, não é? Eu, sem ter como fugir, respondi. Sim, acho que sim. Deseja um livro? Não, já li seus livros. Quero que venha comigo conhecer um lugar. É um velho hotel, desabitado atualmente. Mas lá aconteceram coisas muito ruins. Sei que vai querer conhecer e escrever sobre o local. Desculpe, senhor. Escrevo contos de terror, mas não são reais em sua maioria. São frutos da imaginação, disse eu rindo de forma cansada. Ele não se deu por satisfeito. Acredite, você precisa ir lá. Precisa conhecer o local. Olhei para ele de forma mais atenta e percebi o sofrimento de anos em seu semblante, uma feição carregada de dor e desespero. Por que preciso ir lá? Perguntei. Porque me mandaram te buscar. Ele respondeu em voz baixa. Quem mandou me buscar? Indaguei, achando que aquilo estava ficando desagradável. Não importa. Você precisa ir lá. Essa foi uma ordem que recebi e preciso cumprir. Então só posso te pedir, por favor, vamos até lá. Você visita o local e, se quiser, escreve algo sobre ele. Pode dar uma história boa. Era como se ele implorasse de forma febril. Eu estava tão cansada, com fome e com uma vontade enorme de sair dali, então concordei. Terminei de recolher minhas coisas, acertei detalhes com o gerente da livraria e saí. O senhor estava lá fora, perto de um carro que eu nem sabia que ainda fabricavam. Ele me esperava. Eu olhei para os dois lados, a rua estava meio deserta, passei a língua nos lábios, engoli em seco e pela primeira vez em muito tempo
Senti algo similar a medo, mas não havia do que ter medo, porque não existem coisas sobrenaturais, afinal, não existe um Deus que possa nos proteger do mal. E como já vivi coisas completamente sem sentido e razão, entrei no carro. Ele dirigiu em silêncio por mais de 10 minutos, por ruas estreitas e escuras, prédios antigos e alguns abandonados, e parou na frente de um velho prédio, com paredes sujas e pichadas. "É aqui, moça. Venha comigo", disse o velho homem trancando o carro e indo em direção ao prédio. Eu só podia estar ficando ainda mais louca por estar ali, mas o velho era frágil, pequeno, não oferecia risco e, quem sabe, isso não daria uma boa história. Eu o segui, ele abriu uma grande velha porta, acendeu a luz e me esperou. Eu entrei. Ele fechou a porta com 2 voltas na chave. Eu rapidamente pensei, mas para que 2 voltas na chave? Quem iria querer entrar ali? Ele subiu as escadas e eu fui atrás dele. Tinham baratas pelo chão e tudo fedia. Sim, sou uma pessoa com ausência de raciocínio normal. Não tem outra explicação para eu estar ali. Depois de 3 lances de escada, ele parou na frente de uma porta com a marcação C6. "Esse é o quarto. Você deve entrar aí sozinha. Entre e fique quanto tempo desejar. Fecharei assim que você entrar. Quando quiser sair, basta bater na porta. Eu abro e vamos embora." Aquilo era ridículo. "Senhor, veja bem, eu vim até aqui com você, respeito o senhor. Sim, eu escrevo histórias de terror, mas por que eu iria querer entrar no quarto e ficar ali dentro? Você vai fechar a porta e eu ficarei lá dentro? Não faz sentido. Veja, eu vim com você, já vi o local, já posso escrever algo sobre ele e ainda dedico para o senhor, que tal? Podemos ir?" "Não, você deve entrar agora." A voz dele ficou mais irritante e eu não estava gostando nada daquilo. Se é que em algum momento eu gostei, né? "Certo, eu vou descer e vou embora. Não precisa me acompanhar", eu respondi. E antes que eu chegasse na escada, ele sussurrou: "Você é covarde. Diz que não acredita no sobrenatural, mas é covarde, tem medo." Eu me virei, sorri. "O que você sabe sobre mim?" "Eu não tenho medo. Só é perda de tempo. Esse lugar fede." "Entre. Fique 1 minuto, 2 e vamos embora." Ele agora suplicava de novo, como se fosse algo que ele tivesse que fazer. Resignada para terminar com aquela noite cada vez mais insólita, eu concordei. "Bom, ok, vamos com isso. Eu entro, fico uns minutos, bato na porta, você abre e nós vamos embora. E se me trancar lá dentro e não abrir, eu chamo a polícia." Não sei como eu chamaria a polícia porque me recuso a usar celulares, mas ele não sabia disso. E eu entrei no tal quarto. Quase imediatamente após eu tatear a parede para achar um interruptor e a luz se acender, ouvi ele trancando a porta. O quarto era simples, cama de solteiro, uma mesinha, uma cadeira, um abajur, sem frigobar, um tapete e uns quadros cafonas, uma porta que dava para um banheiro imundo e mais nada. Eu fiquei ali parada na entrada do quarto, chego a me lembrar do cheiro e do sorriso imbecil que dei. Só eu passava por situações como aquela, tão sem sentido. Era só o que vinha em minha mente. Alguns segundos passaram e comecei a sentir um cheiro cada vez mais forte. Era ácido, ardente, e o lugar estava quente, mais quente do que quando entrei. Percebi então que não tinha janela. Que merda de quarto que não tem janelas. Olhei no meu relógio e não fazia nem 1 minuto que eu estava ali. Mas não era legal. Era estranho. Minhas costas coçavam e em volta dos meus lábios um ressecamento estranho começou. Eu andei pelo quarto, não sei bem quantos passos foram, mas algo estava errado. Eu estava tonta. As paredes oscilavam e eu sentei na cama. Foi quando tudo começou de verdade. Do silêncio que era antes,
Agora eu escutava as batidas do meu coração. Quem escuta o próprio coração em alto som? Tum, tum, tum. Puta que pariu. Era um ruído denso e forte que vinha de dentro de mim. Eu tentei ficar em pé e não consegui. Tentei falar e minha voz não saiu. E esquentava mais e mais. Eu sentia o suor descendo pelas minhas costas. E de repente a porta do banheiro abriu e ele veio até mim. Usava um paletó escuro, cabelos pretos, pele branca e sorria, sem nenhum som. Quem é você? O que faz aqui? Eu pensei ter dito, mas não havia voz. Ele veio, se aproximou e tocou minha testa. Minha menina rebelde. A voz dele era suave e ao mesmo tempo arrepiava todo o meu corpo. Algo ruim estava dentro de mim. Eu não conseguia respirar, meu peito doía. Eu queria levantar, correr, ir até a porta, fazer as tais batidas e sair. Mas nada disso foi possível. Eu estava ali, sem poder me mover. Você sabe que eu acredito em você. Você sabe que as pessoas como você ajudam a eliminar a fé dos outros. Sabe disso, né? A voz dele ondulava pelo quarto enquanto ele caminhava com passos suaves pelo tapete. O calor era cada vez mais insuportável e eu só queria respirar, mas não podia. Comecei a sentir minha garganta fechar, agarrei a coxa com força com as duas mãos. Minhas pernas esticaram e eu queria correr, mas ainda não. Ele voltou para perto de mim, parou na minha frente e se abaixou e me olhou nos olhos. E todo o meu inferno veio a mim. Todas as vezes em que eu me droguei, fiquei bêbada, que roubei, que chutei pessoas nas ruas, que tentei queimar aquele indigente no banco. As vezes que menti, enganei e que zombei da fé dos outros. As imagens vinham na minha mente muito mais rápido do que em um filme, atravessando meu peito e me fazendo arquejar. Eu caí no chão. O cheiro de mofo do tapete é algo que nunca vou esquecer. Tinha urina e algo mais naquele tapete. Um cheiro de morte e desespero. Eu me encolhi, porque não conseguia me levantar. A minha respiração era cada vez mais reduzida e cada ar que miseravelmente entrava nos meus pulmões ardia como brasa. Meus lábios racharam, meus olhos não conseguiam se fechar. A secura e quentura do quarto beiravam um insuportável. E eu soube que ia morrer e que minha vida miserável ia se perder sem que ninguém desse por minha falta. Uma pessoa desprezível, egoísta, sem sentimentos ou esperanças. E depois de alguns segundos longos, os mais longos de minha vida, eu consegui fechar os olhos e letras apareceram na minha frente. Apenas letras ondulantes enquanto eu sentia meu corpo arder cada vez mais. As letras oscilavam sem fazer sentido, dançando à minha volta. Eu abri os olhos. Ele ainda estava lá, parado, olhando para mim, sorrindo com um olhar de ironia. Venha, minha pequena rebelde, venha para mim. A voz dele era doce e quase acolhedora, mas ao mesmo tempo doía nos meus ouvidos como agulhas. Eu fechei os olhos e as letras dançantes começaram a se organizar. Era uma frase. Eu ainda não podia ler, mas era uma frase, eu sabia. Eu forcei os olhos para que eles ficassem fechados até que eu conseguisse ler a mensagem. E em meio às ondulações, algo fez sentido. Eu tinha lido aquilo muitas e muitas vezes quando era criança, centenas de vezes seguidas, mas nunca fez sentido. E então eu soube por que não fazia sentido. Porque enquanto eu era criança, homens me forçavam a não entender o que a mensagem queria dizer. Homens que interpretavam a mensagem por mim. Mas agora, eu podia ler e entender por mim mesma. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. E eu comecei a rir. Primeiro foi um riso bobo, depois se tornou um riso aberto e, enfim, veio um riso demente e gritante que ecoou pelo quarto. Eu abri os olhos
e consegui me mover aos poucos. Sentei e vi que ele ainda estava no quarto, mas afastado e com um semblante não tão confiante. Ele caminhava para trás e o calor já não era mais sufocante. Com um pouco de esforço, eu fiquei em pé, fechei os olhos e respirei profundamente, pedindo dentro de mim e consciente do quão pequena eu era, perdão por tudo o que tinha feito com minha vida. Foi um momento intimamente doloroso e eu sentia as lágrimas vindo ao meu rosto de forma intensa. Odeio chorar, mas naquela noite foi impossível para mim e eu senti meu corpo se sacudir entre soluços e lágrimas. E o calor do quarto se foi. Eu abri os olhos e o quarto era o mesmo de antes. No tapete onde eu estava, vi uma mancha enorme, fruto do mais puro desespero. Sim, era urina, e sim, era minha, mas também era de muitos outros antes de mim. Isso eu tinha certeza. Percebi que aquele era um lugar limiar entre o bem e o mal, o acreditar ou o rejeitar. Fui até a porta, bati, ninguém me respondeu. Bati de novo, nada. E quando eu já estava pensando que tinha sido trancada ali, tentei a maçaneta e a porta abriu. Não havia ninguém ali. Eu desci as escadas e vi a porta do prédio aberta. Na rua, nenhum movimento e ao longe o sol tímido nascia. Um sol diferente, mas muito iluminado, mais completo, e meu coração se encheu de uma paz que eu nunca tinha sentido. Segui rua abaixo caminhando e percebi que a angústia que sempre morou em mim tinha ficado para trás. Nunca esqueci aquela noite e essa é a primeira vez que escrevo sobre ela. Ainda sou uma pessoa errante e errada, mas agora eu sei. Existe algo muito maior do que eu no universo, e não é uma questão de querer acreditar, é uma questão maior que nós, pois já dizia o provérbio português: contra fatos não há argumentos.